A juíza Ludmila Lins Grillo fez uma entrevista com o deputado Eduardo Bolsonaro, ambos estão nos Estados Unidos, e ele revelou que, na verdade, essa ida da Carla Zambelli para Itália, os Estados Unidos, pode ser boa. Apesar de que alguns deputados lá do PT estão dizendo, é fujão, tal. O Eduardo Bolsonaro está dizendo que, na verdade, isso pode ser bom para expor ainda mais o Alexandre de Moraes. Vamos ouvir aqui e a gente vai dizer se a gente concorda ou não. É terrível. Explica para as pessoas como é que funciona essa questão das penas, porque quando eu estudei lá na faculdade, tinha a dosimetria da pena, né? Como é que o Alexandre de Moraes define se uma pessoa vai pegar 10, 14, 15 anos? O que ele fundamenta isso? Como é que ele leva em consideração? É difícil explicar para as pessoas em casa. A dosimetria, ela tem um mínimo, cada tipificação penal tem um mínimo e um máximo, né? A pena mínima e a pena máxima daquele crime. E ali, dentro daquele mínimo e aquele máximo, o juiz vai justificando na sentença, isso aqui vai servir para aumentar a pena um pouquinho, isso aqui vai aumentar mais um pouquinho. E aí, até que chega na pena máxima. O Alexandre de Moraes, ele parece que ele vive para ele só existe o máximo. Então, por isso que eu digo, por exemplo, no caso da Carla Zambelli, se fosse qualquer outra pessoa que estivesse respondendo pelos mesmos atos, teria recebido uma penazinha ali. Só que como é a Carla Zambelli, ele bota a pena lá em cima para já pegar de cara um regime fechado. Porque a pena acima de 8 anos, a pessoa ela já tem que começar no regime fechado. Não tem essa de semi-aberto e aberto, não. Passou de 8 anos, é fechado. Vai ser emparedado, né? Que nem disse aí o ministro. Então ele já começa a botar lá em cima. Aliás, no caso da Carla Zambelli, eu gostaria muito de saber se a Câmara vai dar o mesmo mole que deu lá no caso do Daniel Silveira. Porque a Constituição fala que o parlamentar, no curso do mandato, que é o caso da Carla Zambelli, só pode ser preso em caso de flagrante de crime inafiançável. Só que aí o que acontece? Hugo Mota, ele disse que cumpriria lá, o STF tinha declarado a perda do mandato dela, e o Hugo Mota disse que cumpriria. Depois, o deputado do PL, André Fernandes, ele fez um discurso lá na Câmara dos Deputados, colocando pressão no deputado Hugo Mota, dizendo que para perder o mandato, na verdade, a Carla Zambelli só poderia perder o mandato se a Câmara votasse, porque é prerrogativa da Câmara dos Deputados. Como o Hugo Mota não queria enfrentar o STF para não se desgastar, ele ia levar de boa, ia aceitar. Mas aí, depois que houve uma pressão dos deputados do PL da oposição, aí ele voltou atrás e disse que essa decisão vai ser votada no plenário. E segundo aí a imprensa, isso pode causar uma crise ainda maior com o STF, porque há um imbróglio envolvendo a questão das emendas parlamentares, e aí os deputados podem manter, na verdade não vão caçar a Carla Zambelli, né? Porque eles podem decidir se mantêm ou caçam o mandato, e aí seria uma resposta ao STF. E aí a imprensa disse que o STF não ia levar em conta a Câmara dos Deputados, que ia declarar a prisão dela ainda assim e a perda de mandato. E aí abriria uma nova crise institucional com o STF. Então, eu quero saber o que a Câmara vai fazer, né? Porque a Carla Zambelli, ela não pediu para sair. Ela não pediu, né? Olha, estou deixando aqui o meu cargo. Não. O Moraes foi lá e canetou. Falou, se você está presa, primeiro decretou a prisão preventiva, depois decretou a prisão definitiva, você está presa, perdeu o mandato e acabou. Quero saber a Câmara. O que você acha, Eduardo, que vai acontecer? O Moraes ele atropelou a Câmara, na verdade, né? Ele estava falando que teve uma decisão definitiva para tirar o mandato da Carla Zambelli, justamente para não, visando que não fosse possível uma votação na Câmara, onde ele poderia sim perder essa votação. Vale lembrar ainda, um outro conteúdo político é o seguinte: o Flávio Dino, que foi senador do PCdoB, foi ministro da Justiça do Lula, ele está na mão dele, e eu disse as coincidências da distribuição do STF, né? Mas está na mão dele um inquérito que investiga a questão das emendas parlamentares. E aí eu vou ser bem sincero com você. Tem problema ali? É justamente isso que vem deixando os parlamentares furiosos, porque o Flávio Dino está em cima disso. Inclusive, eu vou fazer um vídeo. Eu acho que vou fazer um vídeo amanhã sobre isso, porque o Flávio Dino está em cima dessas questões das emendas. Isso vem deixando os parlamentares, principalmente do Centrão, furioso. Pode até ter, mas ele fica com a faca e o queijo na mão para pegar e destruir a reputação de qualquer pessoa. Ele pode perfeitamente chegar amanhã e mandar a Polícia Federal ir lá na minha casa e falar: o deputado Eduardo Bolsonaro mandou emenda aqui para Santa Casa X e eu acho que houve desvio. Cara, você entra PF na minha casa, bota tudo que é notícia de jornal, me pinta de corrupto e depois deixa eu me explicar. Já acabou com a vida do cara. Então, se ele acelerar nesse sentido, vai criar ainda um atrito ainda maior com a Câmara. Então, a relação é uma relação que já não está boa há muito tempo. Somente aquela esquerda mais a secla
é que continua realmente apoiando e falando que é tudo pela democracia, mas o próprio centro já está vendo que ano que vem é eleição e vai ser uma eleição mais à direita. Então, nessa atmosfera, o Alexandre de Moraes se arriscaria muito em jogar para o plenário da Câmara dos Deputados um processo desse da Carla Zambelli. E olha que eles assassinaram a reputação dela, que é uma beleza. Né? Mais de 10 anos de cadeia que ele está pedindo para ela. É mais um daqueles crimes que eu te falo. Se você sair na rua, matar uma pessoa na rua e pegar uma condenação por homicídio simples, se você for réu primário, você nunca vai começar com mais de 10 anos de cadeia. Mas a Carla Zambelli já começou, e isso daí é pela aquela acusação de invasão hacker, que depois ainda vai vir a questão da arma. Então, veja só que o Alexandre de Moraes está numa situação muito delicada, que a todo momento ele tem que acelerar, ele tem que se expor. Isso vai dar subsídio para a Carla Zambelli, que agora, né, falam que está na Itália, para que ela chegue na Itália mais facilmente comprovando a sua situação de perseguida. Ela vai começar o seguinte, quando ela começar a bater na porta das autoridades italianas, seja dentro do tribunal para se defender, seja através de articulações políticas, ela vai começar falando o seguinte: italianos, vocês sabem quem é aquele jurista, o advogado que defendeu o Cesare Battisti, que falava que ele era um perseguido político, só porque ele teve 4 homicídios qualificados aqui na Itália e depois foi fugir no Brasil e ficou, acho que 8, 10 anos no Brasil, tomando banho de sol lá em Ipanema, passeando pelo Brasil inteiro? Então, o cara que defendeu ele é o presidente desse tribunal que está atrás de mim, Luiz Roberto Barroso. Dá para dizer que não existe uma natural tendência ideológica na hora de você julgar uma parlamentar, como a deputada Carla Zambelli, que é ativa? É claro que dá. Daí você já começa a conversa. Depois você vai e fala, olha, a Constituição fala que a Câmara tem que votar a prisão do deputado. O Alexandre de Moraes tirou meu mandato antes para evitar esse tipo de votação. Fala que eu só posso ser presa, né, mediante flagrante delito de crime inafiançável. Está lá no artigo 52, está lá no parágrafo 2º. Aí, no meu caso, não, já expedi a prisão preventiva, já está querendo acionar a Interpol e eu não tenho como me defender. Então, fere ampla defesa, fere devido processo legal, fere imunidade parlamentar, tudo isso aí previsto na Constituição. Então, ela tem muitíssimas chances de se manter fora do Brasil sem que o Alexandre de Moraes alcance. Lembrando ainda um outro aspecto que é interessante. O Alexandre de Moraes tentou extraditar, que a gente sabe, que nós sabemos, fora outras pessoas que a gente não sabe. Tentou extraditar Alan dos Santos, não conseguiu. Tentou extraditar Oswaldo Eustáquio, não conseguiu. E bem ou mal, não é a situação desejável, mas os cerca de 6 brasileiros que estão presos na Argentina, o Moraes também pediu a extradição deles e eles não foram extraditados. E além disso, né, tem 6 presos, mas ele pediu a prisão de mais de 60. Depois que inicialmente cantou a prisão desses 6 e a gente começou a falar, as repercussões começaram a acontecer, ao que parece, a polícia argentina não colocou adiante a prisão dos demais. Acho que botou a mão na consciência e falou, calma aí, cara, eu estou servindo aqui de instrumento para uma tirania. Então isso tudo vai pintando a carinha do Alexandre de Moraes como um... Eu acho também que é isso, tá? Porque a saída da Carla Zambelli, ou ela seria presa aqui, e o próprio Hugo Mota disse que, primeiro, quando ele disse ao G1, ao Globo, na verdade, que não submeteria a cassação dela ao plenário, parece que o jogo dela aqui, parece que tava tudo caminhando para ser presa. Eu acho que ela fugir foi a saída melhor para ela, né? No sentido político, porque assim, ou ela seria presa, ou ela fugiria. Entendeu? Para ela, no sentido de deputada, e ela disse que teve suas prerrogativas violadas, foi isso. E agora ela vai tentar dizer, mostrar que ela estava com razão, né? Que é bem mais difícil. não a ser combatido. Para finalizar, no exterior, você tem diversas publicações, The New York Times, Washington Post, The Epoch Times, etc. Tem jornal de direita e de esquerda que estão na mesma linha. Aliás, todos eles estão na mesma linha, né? De dizer que o Moraes já acelere muito a persecução dele. O Elon Musk é investigado dentro do inquérito das fake news. Porque assim, por mais que eu acho que a Carla Zambelli tem essa questão, dizem que ela foi incluída na lista da Interpol, eu não acredito, né? É mais uma pessoa fora do país, né? Aqui já tem 2, um juiz, um deputado, depois outra deputada, tem jornalistas. Então, assim, é complicado essa situação, vocês não acham?